Bom dia a todos. Oi, Ivani, bom dia. Oi, Lúcia, bom dia. Um dia abençoado aí para todos nós. Um céu bonito, azul, né? Me dá um sinal aí se o som tá ok, se tá tudo bem. Oi, dona Joana, bom dia. Tá tudo bem aí? Vocês estão me vendo bem? Dá um joinha aí se estiver tudo bem. Oi, Marlene. Oi, Denis, bom dia. Muito bom sempre contar aí com a participação de vocês aqui na live. Sempre é uma emoção muito grande para cada um de nós que estamos aqui, uma responsabilidade bastante grande. Cada vez que a gente vai revendo vocês, mesmo que virtualmente, a gente fica muito, muito feliz. Bom dia, Rogério, Patrícia, bom dia. Oi, Kátia. Oi, Tati, bom dia. Solange também, todos esses nossos amigos aí. O som tá baixo? Tá baixo o som? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, aqui tá alto, tá? Bom dia, Marcinha. Legal. Todo mundo já está entrando aí para a gente começar com os nossos avisos, dar os recados aí para cada um de vocês para a gente começar a live, né? Não esqueçam, pessoal, de pegar a água. Deu uma cortada no cabelo, Marcinha. Tinha que mudar um pouquinho o visual. Você percebeu, hein? Então a imagem tá boa mesmo. São vocês mesmo, viu? Bom dia, Milton. Bom dia, Théo. Vamos começar com os recados aqui. Deixa eu abrir aqui os recados da semana. Então, primeiro, pessoal, a gente queria agradecer todos vocês que participaram aí do nosso evento, né? O nono Encontro Espírita Caminho da Luz, que aconteceu no último domingo. O tema foi Evangelho Sem Fronteiras e foi bastante importante a participação de todos nós. Muita gratidão por esta casa, né? A gente pôde perceber a luz do A Caminho da Luz dentro dos nossos lares, né? Foi realmente uma emoção bastante grande. Bom dia, dona Judite, bastante grande, né? Eu confesso que muitos de nós desidratamos, né? Mas tivemos aí a semana inteira para a gente voltar a se reidratar. Então foi muito, muito bom. A gente agradece aí a participação de todos vocês, aqueles que participaram nos bastidores, né? Para auxiliar com que tudo corresse da melhor forma possível, né? E lembrar vocês que as nossas doações, os nossos pedidos de doações continuam, nossas contas bancárias estão lá nas redes sociais, então acesse se você puder continuar doando, né? A gente agradece bastante. Agora um recado bastante importante, pessoal, para quem é associado do Clube do Livro, tá? Então a gente tem aí vários de vocês que fazem a contribuição. Então anotem na sua agenda. A gente fará um plantão para a entrega dos livros dos meses passados, ou seja, desde quando a gente está com as portas físicas fechadas até agora. Esse dia vai ser na segunda-feira, agora, dia 31, e também na terça-feira, dia 1º de setembro, tá bom? Lá no Caminho da Luz. Então, dia 31, dia 1º de setembro, vai ter esse plantão para você retirar os livros, tá? Não esqueçam de levar os comprovantes de pagamento. Se você não pagou e quer retirar o livro, pode pagar lá na hora, tá bom? Não tem problema. Então anota o horário. Segunda-feira vai ser do meio-dia até às 5 horas da tarde, tá? Meio-dia até às 5 horas da tarde. Não precisa estar ligando lá para agendar, é só ir direto. E na terça-feira, das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde, tá bom? Nesses 2 dias. Então, se perdeu esse dia, a gente vai ter que estar agendando um outro, né? Vamos estar vendo se nós vamos fazer um outro, tá? Mas por enquanto são só esses 2 dias. Então se programe, tá bom? Um outro recado aqui bastante importante, que é Minha Urna Faz o Bem, a campanha que a gente está fazendo aí da Minha Urna Faz o Bem. Lembra quando a gente entra
na nossa casa, do lado esquerdo, lá tem uma urna, onde a gente depositava lá os comprovantes fiscais sem CPF, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos uma equipe que faz digitação, tá certo? E a gente recebia uma média de 50 mil cupons por mês para fazer digitação. E é claro, parte desse valor é revertido para a nossa obra social, para a nossa casa. E com a pandemia, com tudo isso, esse número caiu bastante, tá bom? Para menos de um quarto aí de doação. Então, se você puder fazer uma urna, pegar uma urna, ligar para a gente, olha, me arruma uma urna. Se você precisar de um folder, a gente manda um folder virtual para você saber, porque às vezes a pessoa pode pedir, mas conversa no seu supermercado, no aquele amigo que tem um restaurante, que tem a churrascaria, a pizzaria, toda notinha serve, toda serve, mas sem o CPF. Aí você pede para colocar essas caixinhas aí, uma sacolinha, no seu condomínio, em qualquer lugar, né? E quando você ir arrecadando, liga para a gente e faz a entrega. O telefone para você ligar é o 994864879, 994864879. É o telefone corporativo da sede do nosso lar. Você liga e agenda a entrega lá na Rua Managé, número 78, tá bom? As notinhas têm uma validade de um mês. Então, cuida para você não ficar reservando muitas, entendeu? E depois não dá tempo da gente digitar, tá bom? Mas a gente agradece muito a cada um de vocês, tá bom? E não esqueçam também, pessoal, como foi falado, né, no nosso encontro, né, a palestra que foi Evangelho Sem Fronteiras, avise a todos que você conhece, não é? Oi, Renata, tudo bem? Possível, tá bem? Um beijão para vocês. Lembre de divulgar as nossas lives, né? Divulguem para aqueles trabalhadores que às vezes não estão tão integrados como vocês estão. Divulguem para os seus familiares, né? Às vezes a gente não tem a noção que uma palavra colocada aqui pode salvar e salva uma vida, né? Quantos de nós não se fortalece com essas lives, né? Então divulguem as lives, né? Vamos mostrar que o Evangelho realmente não tem fronteira, não existe essa fronteira física, né? Então vamos fazer essa divulgação. Nós estamos aqui de segunda a segunda, de segunda a sexta-feira, sempre às 7h30 da noite, né? Às terças-feiras, de segunda a sexta, às 7h30 da noite. Às terças-feiras temos também às 14 horas e no sábado e domingo a gente tem aqui a nossa live às 10 horas da manhã. Oi, Luciana, oi, Rosa, bom dia, Eliana, bom dia, legal ver vocês aqui. Pessoal, esses são os recados. Hoje eu tô de anfitrião de mim mesmo, tá certo? Porque o meu anfitrião falou que não ia ser meu anfitrião, então ele está marcado no meu coraçãozinho peludo, não tem problema. Mas eu vou colocar a música e depois eu tenho os meus convidados, tá bom?
E assim nós vamos cerrando os nossos olhos, em sintonia com Jesus, com os nossos amigos espirituais. Nós vamos agradecendo a Deus, ao nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com a Caminho da Luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber e aplicá-los no nosso dia, em toda a nossa existência. Que façamos do Evangelho de Jesus presente sempre no nosso dia a dia. Esteja conosco, Mestre, agora e sempre, graças a Deus. Bom dia para aqueles que estavam entrando agora, que entraram agora. O tema que foi proposto para a gente falar hoje é a importância de enfatizar as potencialidades na hora de corrigir. E aí, é claro, a gente vai estar falando para todos nós, principalmente para aqueles que têm como responsabilidade os filhos, netos, sobrinhos, enfim. A gente quer falar para todos nós aí sobre esse tema. E como eu costumo fazer sempre, e copiei isso da Cris, né? O que é potencialidade, né? Para a gente deixar claro o que é potencialidade. Potencialidade é capacidade, inteligência, é talento, ou seja, é a gente perceber tudo aquilo de bom que as pessoas têm, né? E isso é bastante importante a gente entender essa questão. E corrigir, claro, né? É dar forma correta, melhorar, pôr-se em bom estado, consertar, endireitar. E aqui a gente pode estar olhando corrigir também como educar, não é? Porque muitos de nós que temos aí essa responsabilidade com os nossos pequenos, com os jovens, e nessa convivência diária que a gente tem com os nossos familiares, a gente pensa um pouco nessa correção de rota, de prumo, né? E não tem dúvida que isso também faz parte da educação. Talvez eu coloquei aqui algumas questões que talvez antes da gente conhecer o Espiritismo, a gente tinha como regra para nortear, ou para conduzir, ou para corrigir, né, ou para despertar algumas questões nos nossos pequenos aí. E às vezes a gente pode ter colocado, por exemplo, não tenha medo, você vai ser um vencedor, seja sempre um vencedor, né? Você tem que ser esperto, não é? Tem que ter liberdade. Para ter liberdade, a gente precisa ter sucesso financeiro. E se a gente tiver sucesso financeiro, a gente vai ter várias conquistas, né? A gente tem que ser líder, né? A gente tem que ser empreendedor. Não é uma palavra que é tão usada hoje em dia. A gente tem que fazer as escolhas certas, né? Quantas vezes a gente não colocou talvez isso dessa forma, né? E às vezes a gente pode ter colocado isso porque isso também foi nos colocado de alguma forma, foi nos cobrado de alguma forma, ou às vezes pelas nossas próprias insatisfações ou pelas próprias conquistas que a gente não conseguiu ter, a gente pode estar transferindo isso para os nossos filhos, né? Claro que depois que a gente começa a conhecer o Espiritismo, começa a entender um pouco mais da doutrina, daquilo que a doutrina nos traz em ensinamento, talvez a gente corrigiu, ou pode ter corrigido um pouco essa nossa fala, né? E lembrar de enfrentar a realidade, lidar com as diferenças, pensar na nossa autoestima, fazer escolhas. A gente não sabe se as escolhas vão dar certo ou não, mas que a gente tenha essa liberdade de fazer escolhas, né? Aprender a ouvir não, né? Pensar na nossa vida pautada no Evangelho, não é? Talvez antes de conhecer o Espiritismo a gente nunca pensou em passar isso para os nossos filhos, como a Lumena falou outro dia numa das nossas lives aqui, né? Conhecer, encontrar os nossos limites, né? Ter liberdade com responsabilidade, ter boa conduta, enfim. Quando a gente encontra o Espiritismo, a gente acaba abrindo um pouco os nossos horizontes para esses entendimentos. Porém,
tem uma questão que eu queria colocar para vocês, né? Às vezes a gente não consegue perceber a potencialidade em nós, né? Lembra o que eu falei que é potencialidade, né? Os nossos talentos, as nossas intelectualidades, a nossa inteligência, e às vezes a gente, por N questões, a gente não consegue perceber essa potencialidade em nós. E como que a gente vai perceber isso nos nossos filhos, nos nossos jovens, não é? Então, é um aprendizado que a gente tem que ter, né? Porque se a gente quer que os nossos filhos herdem a terra, né, e que essa terra seja melhor, a gente tem que sim fazer esse esforço, esse aprendizado de como exercer, de como enfatizar isso nos nossos pequenos, e mais do que isso, né, dessa forma fazer com que eles se melhorem, né? Porque essa é a nossa responsabilidade com esses espíritos que foram confiados a cada um de nós, né? Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, ela diz assim, né? O espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? E a resposta: há uma influência muito grande. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. E é por eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. E é importante, né, que a espiritualidade responde para nós missão de desenvolver. Porque para a gente desenvolver, a gente tem que aprender. E a gente tem que perceber, né, naquela criança, naquele jovem, né, quais são as dificuldades que ele tem. Perceber, como é o título da nossa palestra de hoje, as potencialidades que ele tem. E aí, junto, construir essa correção. É um trabalho fácil? Não é. É um trabalho impossível? Não é. Mas depende de cada um de nós como fazer esse trabalho, não é? É dia a dia, conquista a conquista, não é? E a doutrina espírita tem essa preocupação de nos auxiliar nessa tarefa com os nossos filhos, né? A gente não pode esquecer que eles são espíritos que estão reencarnando, que foram confiados a cada um de nós, não é? Milenares como nós também somos, e agora eles estão assim sobre a nossa responsabilidade, não é verdade? A gente sabe, e a gente, olhando a nossa sociedade e olhando mesmo por cada um de nós, de certa forma não somos educados, né? Podemos ter algumas falhas, né? Podemos fazer algumas críticas aos nossos pais ou quem foi responsável pela a nossa educação. Eu estou falando sempre dessa primeira educação, que é aquela que a gente recebe no lar. A gente pode ter recebido e contestar hoje, né, que a gente tem um pouco mais de experiência, mas a gente chegou até aqui, né? Então, de alguma forma, a gente recebeu aí um desenvolvimento emocional, um desenvolvimento social. E por vezes a gente, né, sabe que talvez a forma como a gente recebeu essa educação, naquele momento a gente já tinha a doutrina espírita, mas nem todos tiveram a oportunidade de nascer num berço espírita, e talvez naquele momento a gente nunca se falou em potencialidade, não é verdade? E às vezes a forma da gente corrigir ou da forma da gente educar, infelizmente, era mostrando de forma errada ou de forma negativa aquilo que a gente tinha feito, né? Quem de nós não ouviu lá atrás: você não deve chorar, homem não chora? Quantos de nós não foi educado dessa forma, né? Ou você precisa ser corajoso, né? Se a tua coleguinha puxar o teu cabelo, você puxa também, não é? Quantas vezes a gente ouviu algumas questões dessas? O problema da escola você resolve na escola, o problema da rua você resolve na rua. Não volte para casa chorando, não volte para casa com esse problema, que aí vai ser pior, não é? Quantas vezes a gente pode ter ouvido isso, e se a gente não ouviu, graças a Deus, mas alguns de nós pode ter ouvido isso, né? O som tá baixo, eu tô vendo o pessoal falando
que o som tá baixo. Tá ok o som? Bom, o pessoal tá colocando que... Bom, ninguém está dizendo, só vi uma pessoa dizendo que estava baixo. Mas voltando aqui. E quando a gente fala isso para a criança, olha, não chora, não faz isso, às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo com que... Obrigado, pessoal, pode ser o meu fone. A gente pode estar dizendo, né, ou mostrando para a criança que ela não deve estar levando em consideração os seus sentimentos e as suas emoções, né? E aí a criança acaba escondendo, acaba se fechando, e isso pode levar adiante o que é uma frustração para esse adulto, para essa criança, né? Hoje ele estava nessa condição, e aí com tudo isso que a gente vai passando, que a gente vai privando a criança, ela pode sim ter algumas questões no futuro, não é? Eu vou aproximar de novo aqui, tá, Theo? Pode ser que tá com problema mesmo, mas eu não vou trocar agora não. Tá bom? Então eu vou aproximar aqui. Outra situação é que a gente pode fazer com que a criança, ela comece a se sabotar, não é verdade? Ela começa a não mostrar de verdade quais são os seus sentimentos, por essa nossa postura. Não é verdade? Então a gente precisa sim ter uma postura caridosa, ter uma postura empática, tentar ajudar, tentar entender o que está acontecendo com essa criança, com esse jovem, entender quais são as causas desse sentimento ou as causas dessa frustração, para a gente construir o que? Tentar construir essa correção de uma forma conjunta. Todos nós temos coisas boas, não é? Se eu estou chorando, é entender por que eu estou chorando. Não é? Entender por que isso está doendo em mim, entender por que aquela palavra que eu recebi foi tão difícil para eu conseguir administrar. Às vezes para nós que somos adultos é difícil, imagina para a criança ou para o jovem, né? Claro, muitos de nós pensam assim nessas questões de ensinamento, de boas escolas, de bons estudos, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que ajudar as crianças a se governar, a se conduzir, não é? A ser consciente, a ser racional, não é? Isso é tão importante quanto ler e escrever. Às vezes a gente esquece que a gente não tem que armar as nossas crianças somente para a luta material, mas principalmente para a luta moral, não é? E para fazer essa correção de caráter ou esse ajuste de caráter junto com as crianças, é preciso perseverar, é preciso ter firmeza, é preciso ter ternura, é preciso amar, não é? Porque se a gente não conseguir ter esses sentimentos, como que a gente vai conseguir perceber em nossas crianças toda essa potencialidade? Eu vou falar disso um pouco mais para frente. E aqui, pessoal, eu queria chamar um pouco a atenção de todos vocês sobre algumas questões que a gente escuta muito e a gente discute muito sobre ser pai ou ser amigo. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes, como a gente se coloca nessa questão de ser amigo, e nós não estamos dizendo que somos contra a isso ou não, mas às vezes a gente não define responsabilidades nisso, né? A gente não define limites para isso, porque por mais que a gente seja o amigo, existem algumas questões que a gente tem que definir e a gente tem que deixar clara na convivência. E às vezes a gente não faz isso e acaba se complicando, porque como que a gente vai ser firme, não é? Como que a gente vai ter ternura, não é? Então nós temos que sim, né, Celinha, ser pai e mãe. A Célia me lembrou aqui, porque eu disse só ser pai. Desculpa, Célia. Ser pai e ser mãe, né? E isso é muito importante, né? A gente encontrar essa definição. Eu quero ser amigo, mas qual é o meu limite? Porque em alguns momentos eu tenho que agir como pai. E não tem jeito. Eu tenho que chamar a responsabilidade, não é? E isso é importante a gente definir, tá bom? Kardec já elucidava para a gente que a educação
é a aquisição de hábitos saudáveis. Portanto, nem a energia que disciplina sem amor e nem o amor que deixa de disciplinar. Olha só essa questão que a gente tem que encontrar. Claro que não é fácil, mas a gente tem que encontrar, a gente está estudando para isso, né? E aí a gente não pode esquecer, como eu disse, são espíritos milenares que estão aqui para conviver com a gente tem que ajudar eles a vencer os seus defeitos, né? E a gente vai ajudar a se preparar para quê? Para os deveres que eles terão na vida. Não é porque a vida deles vai continuar, né? Assim como a nossa também. E a gente tem que estar auxiliando, não é? A gente não pode esquecer, pessoal, que nós somos os heróis dos nossos filhos, não é? Eles, quando vem lá o Superman, a Mulher Maravilha, eles olham para o pai e para a mãe e eles entendem que nós somos esses super-heróis, porque eles confiam na proteção que a gente passa para eles, não é? E como sendo heróis, como fica uma frase que às vezes a gente ouvia, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não cabe mais isso. Não cabe mais isso, não é? Porque em muitos casos vai ser o nosso exemplo que vai falar mais alto, não é? Então a gente precisa cuidar bastante com isso, né? Então, como a gente está dizendo aqui, essa educação, essa percepção da potencialidade das nossas crianças vai começar desde cedo, desde da a criança nasceu, a gente já vai percebendo, né, que ela não é igual ao outro, não é se eu tenho mais de um ou dois filhos e não é igual à minha pessoa. E assim a gente vai ajudando passo a passo no progresso intelectual e moral. Quer ver um momento onde a gente percebe a potencialidade da criança? Alguém já ensinou o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho a andar de bicicleta? É difícil ensinar a andar de bicicleta, porque você põe as rodinhas, você quer que tire a rodinha, a criança quer a rodinha porque ela se sente segura, e quantos tombos eles não levam. E se ralam mesmo. E quando eles levantam, o que, que a gente fala? Olha, filho, pera, vamos assim, vamos desse jeito, por quê? Se a gente começar a ser muito negativo, ele vai desistir e logo ele vai aprender. Então é uma missão para nós, para poder identificar em cada um deles essa potencialidade, para ele aprender a andar de bicicleta, e é uma confiança dele que ele pode fazer melhor. Por isso ele vai aprender. As nossas crianças especiais, não é? A gente sabe que esse espírito, por prova, por expiação, escolheu, ou por escolha, se ele teve essa condição, escolheu vir com uma deficiência física ou mental nessa encarnação. E a gente tem que ajudar a superar obstáculos. E aí como que é? Muitos de nós, né, relatam para nós, muitos de vocês, desculpam, relatam para nós que vocês percebem, né, que os filhos conversam pela linguagem do olhar, pelo amor, pela linguagem facial, não é? E a gente não desenvolveu para aprender isso? Desenvolveu, e isso não é uma potencialidade que a gente tem que perceber? Claro que é, né? Na educação dos filhos, sabe aquele filho que alguém fala, nossa, o seu filho é superdotado, ele sabe isso, ele sabe aquilo, nessa idade, nesse tamanho, mas se ele encarnou, é porque ele também tem algum resgate e está sob a nossa responsabilidade. Então a gente tem que cuidar dessa questão daquilo que ele sabe muito e estimular, e é verdade, aquilo que ele não conhece ou que ele não consegue fazer. E aí um aprendizado. E com o jovem, não é? O jovem que até ontem era criança e hoje começa a entrar na adolescência, hormônio, tudo isso vai se modificando. O que a gente tem que fazer? Acreditar no potencial da renovação e da mudança. Respeitar, incentivar os ideais desse jovem, não é? A gente já foi jovem, a gente sabe que muitas das coisas passam, mas a gente tem que dar essa oportunidade para ele, esse respeito, incentivar e cuidar, não é? Cuidar com todas as informações que a gente tem, porque a gente sabe que nem todas são totalmente positivas, não é? Eu sempre brinco com a Célia, né, Célia, do Apolo, né? Se o Apolo já está atravessando a rua sozinho, se ele já ia até o centro sozinho, não é? Mas é uma confiança que a gente vai adquirindo, não é? Não é fácil, mas a gente vai adquirindo isso, né?
E aí, como identificar a potencialidade, pessoal? Eu trouxe aqui 4 questões que eu encontrei quando estava preparando o tema, e eu queria dividir com vocês, que certamente pode nos ajudar, né? Aprender a conhecer. Às vezes nós temos muito preconceitos, né? Pré, já estabelecidas, né? Algumas questões já pré-estabelecidas, não é? E a gente não se dá a oportunidade de conhecer outras tantas questões. E aí nós estamos lá com o filho, né? Onde a gente precisa conhecer outras questões para a gente entender como tratar as dificuldades que ele vai ter. Aprender a fazer. E por que aprender a fazer? Porque às vezes a gente não tem coragem de executar alguma coisa diferente, né? Ou de correr risco. E eu não estou falando aqui de coisas absurdas, mas de coisas simples, não é? Um exemplo bem simples, como que eu faço um bolo? Às vezes, a primeira vez que a gente vai fazer um bolo, ele vai ficar todo torto, todo errado. Mas eu aprendi, e isso é experiência, né? Então a gente tem que dar essa oportunidade, sim, não é? Aprender a conviver, né? E aprender a conviver o quê? Com as diferenças, não é? Nós somos espíritas. Por causa disso, a gente não vai conviver com alguém que é evangélico, não é? Ou que é alguém que é católico, não é? E é aí que a gente vai compartilhar das nossas experiências e vai fundamentar alguns conhecimentos, fundamentar algumas práticas que a gente está tentando buscar. E mais do que tudo, né, aprender a ser. E o que é esse ser, né? Essa pessoa com a dualidade, esse homem que vive essa dualidade, não é? Hoje eu acerto, amanhã eu erro, mas eu vou me contemplando, né, buscando aquela concepção do ser integral, não é? Que Joana tanto fala para nós. Mas é assim, é nessa oportunidade do conhecimento que a gente vai fazendo, né? A vida, pessoal, é uma educação permanente em busca do aperfeiçoamento rumo ao quê? À divindade. Rumo à divindade. E a gente tem que estar fazendo isso, né? Como a gente já disse aqui várias vezes, Divaldo tem uma fala muito importante sobre a educação no lar, né? Ele fala assim, o lar é o melhor educandário e o mais eficiente, porque as lições aí ministradas são vivas e impressionáveis, carregadas de emoção e força. Olha quanta coisa a gente aprende dentro do lar. E mais do que isso, a gente está aprendendo a se renovar, não é? Está aprendendo a educar os filhos, não ter vergonha de falar isso mesmo, não é? Eu não consigo aprender, eu não consigo visualizar, mas eu estou buscando como fazer isso, não é? E tem tantos caminhos que a gente já colocou, a Lumena bem colocou aqui a parte da evangelização, mas depende do que? Da gente dar esse primeiro passo. E para finalizar, pessoal, tem um livro do Divaldo que chama Leis Morais da Vida. E a gente estuda esse livro, a gente está estudando esse livro com os evangelizadores, e para mim está sendo bastante rico o aprendizado desse livro. E tem lá no capítulo 16, ele fala dos deveres dos pais. E eu listei alguns aqui que a Joana ditou para o Divaldo, né? E eu queria compartilhar aqui com vocês. No lar, em consequência, prossegue sendo, na atualidade, de fundamental importância no complexo mecanismo da educação. Ou seja, educar não é fácil, mas o lar é fundamental nessa educação, né? Nós temos a nossa responsabilidade e temos que fazer. Nesse sentido, é essencial a relevância à lição dos exemplos, aquilo que eu falei lá atrás, né? E por que esse exemplo? Porque a gente está ajudando a moldar essa criança como se fosse uma argila, não é? A gente não pega argila, a gente não vai moldando, então a gente vai ajudando a criança nessa questão. Nunca deixar esquecido o dever da responsabilidade, liberdade de ação e responsabilidade dos atos, né? Ajudando no discernimento, desde cedo, entre o que se deve, o que convém e o que pode realizar. Olha só que importante. Desde cedo, o que se deve, o que convém e o que se pode realizar. Daí aquela questão da amizade. Às vezes, a gente não define
limites, e aí a gente não consegue, não só limites, mas como responsabilidades, a gente não consegue atuar dessa forma, não é? Nem o excesso de severidade com ele, com o filho, nem o acúmulo de receios injustificados com ele também, ou exagerada soma de aflições, né? Nós temos que confiar. Ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos, como valorização preciosa das concessões divinas. E humildade aqui, pessoal, é aquela questão de eu sempre querer aprender. Não é quando ele chegar para você, você dizer para ele, eu não sei, eu vou procurar junto com vocês. Alguém que aprendeu tabuada alguns anos atrás, pelo menos na minha idade aí, já tentou estudar tabuada com os filhos agora e viu como é difícil, a gente teve que reaprender, senão a gente não consegue participar. Então é isso, pessoal, a gente tem que ter essa humildade. Examina a tua vida e dela retira as experiências com suas desculpa, retira as suas experiências que possas brindar a tua prole. Ou seja, a gente tem experiência importante. Por que só lembrar das experiências ruins? Não é divide com os teus filhos a dificuldade que você teve quando tinha a idade deles e o que você fez para a gente se modificar, não é? E para finalizar, tem conquistas pessoais, porquanto já brilhastes o caminho da infância, da adolescência e sabes da iniciativa própria de discernir entre os erros e os acertos dos teus educadores, identificando o que é melhor para poder passar para o teu filho aquilo que eu disse, né? Nessa nossa experiência a gente vai percebendo e a gente vai conseguindo passar para eles. Amigos queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Agora eu vou chamar o meu convidado de hoje, que é um evangelizador, para ele estar falando um pouquinho para a gente da evangelização. Deixa eu chamar ele aqui. Espero que eu tenha passado para vocês aí algumas questões que a gente possa aproveitar. Estou chamando o Denis. O Denis já está carregando. Oi, Denis. Oi, Bom dia. bom dia, Carlos. Deixa eu só ajeitar Tudo aqui um bem? pouquinho. Tá um Muito bem. pouquinho. Tem uma luz. Isso, se você puder ficar assim é melhor, porque Uhum. senão a luz do fundo da janela atrapalha um pouquinho. Legal, É, Denis, você está aqui com a gente. Muito bom. não, obrigado, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É gostoso estar aqui, é bom falar de assuntos que são tão caros para o nosso coração, né? Tá São bom. coisas que mexem muito com a gente. Legal. E aí, pessoal, eu queria fazer duas perguntas para o Denis. A primeira dela, Denis, eu queria que você falasse um pouquinho do papel do evangelizador na pré-mocidade, né? Como você enxerga a importância de uma orientação religiosa na vida do jovem? Olha, eu passei a semana inteira pensando muito nisso, né? Cruzando com as minhas experiências, com as vivências que eu tive quando era mais jovem ainda. Não se enganem por essa barba branca, tá, gente? Isso aqui é só para dar impressão, é só para causar impacto, só para dar mais respeito. E hoje de manhã, a gente fez o encontro com os jovens da Pré, e eu perguntei para eles, por que vocês estão aqui? Porque eu queria validar, porque, gente, bem ou mal, eu tenho 50, eles têm 12. Então é interessante validar isso. E dando voz aqui para eles, eu escutei deles a mesma coisa que eu vivenciei. Que a religiosidade te dá opções na vida. Te dá uma bússola diferente para você levar a sua vida. Porque imagina assim, eu cheguei na casa espírita, eu tinha 15 para 16, eu tinha acabado de perder meu pai. Então eu era um adolescente, sem freio, sem religião nenhuma. E por assim, coisa muito interessante, a Marlene fazia aula de artesanato com a mãe de um amigo. E Nova Esforanado, eu acabei no caminho da luz. Marlene me acolheu.
me mandou para a escola de médiuns, me mandou para a GECAL, me pôs para trabalhar, e foi uma das melhores fases da minha vida. Porque quando você tem essa vivência religiosa, você está cercado de pessoas que têm a mesma opção que você. Você está cercado de pessoas que têm boas intenções, que têm bons sentimentos. É divertido? É muito legal, é muito divertido, mas é um divertido mais construtivo, que te dá outras opções na vida. O que a religiosidade te leva? Ela te leva a ver que os problemas são inevitáveis, mas o sofrimento é opcional. E mesmo que você sofra, você não está sofrendo sozinho, porque você vai ter um amigo, você vai ter um professor, você vai ter um orientador. E se você não tiver mais ninguém de carne e osso, você vai ter Cristo. Você vai ter uma palavra no Evangelho que vai te tocar o coração naquele momento e te dar outras opções de vida. E isso, a religiosidade como um todo traz para a gente. Sabe, uma boa casa evangélica, uma boa casa espírita, uma igreja que tem um padre antenado, ou um templo budista, gente, a mensagem é a mesma. É uma mensagem de amor, de tolerância, de respeito. É uma mensagem de que existe um Deus carinhoso, existe um Pai amoroso que cuida dos filhos. E que se às vezes, Pai que é, ele nos deixa passar por dificuldades e nos deixa também quebrar a cara, é para o nosso aprendizado. É uma outra conotação, é uma conotação de amor, uma conotação de aprendizado e de crescimento que a gente vê. A gente recebe uma bússola diferenciada para o resto da vida. E o que eu escutei da criançada foi uma variação desse tema, que quando eles estão no centro, quando eles estão numa evangelização, eles têm momentos de paz, eles têm momentos que eles podem fugir da doideira da vida moderna, das lives e EADs e o excesso de informação que eles são submetidos. São momentos que eles têm pessoas de confiança à volta deles, onde eles podem se expressar, onde eles podem ouvir. Então, olha que coisa fascinante. 40 anos se passaram, mas o sentimento ainda é o mesmo. Porque são gerações diferentes, né? Eu achei interessante validar, porque, poxa, eu sou pré-internet, né? Poxa, para mim, que trabalho de escola era com a Barça. Então, o ritmo é diferente, a vida deles é muito mais acelerada, mas eles continuam tendo essa necessidade, que é aquele momento de abaixar, escutar algo diferente, escutar os pensamentos, se conectar. É bacana, foi bem emocionante tudo isso. Eu tô com esse olho meio inchado, não é de sono não, viu gente? É que eu já chorei para chuas. A hora que acabou a... Não é verdade, a hora que acabou a aula com a pré, eu já chorei que nem criança, porque eu choro mesmo, não tô nem aí. Eu já cheguei naquela idade que eu não tomo nem com nada, choro mesmo, põe para fora, isso faz muito bem pra gente. Legal, Denis. Foi como eu disse aqui no começo, né? No encontro da semana passada, no domingo passado, né? Quem de nós não desidratou, né? Estamos Então, aqui, faz parte. Né? E aí eu queria fazer mais uma pergunta, Denis. O que você gostaria de estar passando para os pais? Que recado você gostaria de estar passando aí para os pais ou para os responsáveis por esses jovens? olha, eu queria, assim, gente, do fundo do meu coração, eu queria estender a vocês um convite para que juntos a gente possa investir no futuro dos jovens. A evangelização, a religiosidade, nada mais é que isso. É um investimento no futuro do jovem. Você vai estar fornecendo para ele uma bússola moral que mesmo que ele, pelas correrias da vida, não consiga frequentar fisicamente um local, ele nunca mais vai ser o mesmo.
ele vai ter outras opções, ele vai ter outras visões, a vida vai ser mais suave, a vida vai ser menos dolorosa. Então, investe no futuro do seu filhotão, da sua filhotinha. Investe sim. É duro? Gente, é duro. Sabe, a gente rala a semana inteira, a gente trabalha, estuda, corre, tem jornada dupla, jornada tripla, jornada quádrupla. Ainda ir num sábado, acordar cedo, vale a pena. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Demanda muita disciplina, demanda muita força de vontade. Mas o resultado é bom. Quando você vê aquele jovem, sabe, você vê aquele seu adolescente evoluindo, crescendo, se tornando uma pessoa racional, inteligente, de bons sentimentos. É lógico, cada um deles tem as suas características. Eles vão continuar batendo boca, ele vai continuar fazendo certas bobagens, isso é normal. Mas são brigas normais e são bobagens normais. Eu estou vendo aqui passar, né? Como convencer os filhos. Pede uma chance para eles. Eu garanto que se você pedir para o seu filho uma chance de um sábado, a gente garfa eles. A gente consegue. Porque assim, tudo bem, vai ser. A primeira vez é punk, você acorda cedo, você vai se arrastando, bando de gente diferente, tudo novo. Você fala, meu Deus, eu vou para uma evangelização, que coisa chata. Pede uma chance. Se ele sair da primeira aula com essa imagem, eu rasgo tudo. Eu desisto. Mas eles vão ver que não é bem assim. Que a religiosidade pode ser divertida, pode ser leve e fazer bem para eles. É uma chance. Uma chance. Arranca ele da cama, puxa coberta, acende a luz. Olha, tinha um pai de amigo meu, quando eu dormia na casa dele. Eu já era mais velho, já tinha uns 20 e tantos anos. A gente chegava de no 3, 4 da manhã, né? Ia dormir e tal. Domingo às 6h30 ele abria a janela. Bom dia, cavalheiros! Olha que como a vida é bonita. E a gente, meu Deus, deixa eu dormir. Façam isso. Dá bons sentimentos. Na hora, ele pode até falar, é sério, pai? Sério, mãe, que vocês estão fazendo isso? Que você vai me arrancar da cama esse horário? Sério. Dá uma chance. Pede uma chance. Eles vão voltar. Isso eu asseguro. Legal, Denis. Muito obrigado, viu? Gente, Bacana, bacana a sua participação. Eu queria aproveitar, Denis, tem algumas pessoas perguntando aqui. No Facebook, pessoal, vocês podem entrar na página do A Caminho da Luz ou na página, escreve lá, Evangeluz. Quando vocês escreverem Evangeluz, vocês já vão achar a nossa página. Lá tem um link para vocês fazerem perguntas, tirar dúvidas, fazer contato, e o evangelizador vai fazer contato com vocês. Tem várias pessoas aqui perguntando as idades, os dias, o dia que está a GCAL. Entra lá, Evangeluz, tá? Evangeluz, entra no Facebook, Evangeluz, vocês vão entrar, vão achar. E ali tem um lugar para vocês fazerem contato, coloca lá o seu e-mail e os evangelizadores vão fazer contato com vocês. Obrigado, Denis. Eu vou te desconectar para chamar a minha amiga que vai fazer as vibrações finais, tá bom? Tá bom. Muito legal bom, a tua participação. Pessoal, gente, vão pegando a água lá, que eu vou chamar agora a minha amiga para fazer as vibrações. Já achei ela aqui. Nossa, hoje tá legal porque eu tô achando todo mundo, né? Que coisa boa. Quando a gente clica e acha a pessoa, vocês não têm ideia como a gente fica mais tranquilo aqui. Ela já está sendo chamada, já está aparecendo aí. Oi, Dri. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia de novo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Podemos começar? É com você, fica à vontade. Já pegaram uma aguinha, tudo certo? Então vamos lá. Convidamos a todos para cerrar os olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo-o numa luz intensa e radiante,
que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e, num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável. Que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa, que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por essa casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem essa família a caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados, que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que nesse momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Idri, fica aí que eu vou pro Pai Nosso aqui, tá bom? Tá bom. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Decide, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai do céu,
pois amei vazio. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai de todo mal. Obrigado, Dri, pela Eu sua que agradeço. participação. Obrigado, Prazer. Denis, também. Obrigado a todos os amigos que nos acompanharam aí. Agora, um bom sábado, né? Um bom final de semana. É, Agora a gente bom vai descanso aí. finalizar aqui, né? E amanhã tem live de novo, tá? 10 horas da manhã temos live aqui, tá bom? Tchau, tchau. Bom sábado para vocês. Tchau, Dri. Obrigado. Tchau, obrigada.